Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer um conteúdo informativo para quem se interessar em saber mais sobre as funções do intestino humano. Se você quer saber mais, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante. E se você ainda não me conhecia, eu sou Henrique Lima, sou nutricionista, então se inscreve aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se para que você possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Já fez sua parte? Então agora eu vou fazer a minha. Vou mudar aqui o nosso quadro para um maior, para que a gente possa fazer uma explicação mais didática, mais bacana, interessante para você assistir. Então, acompanhe. Bom, então já temos aqui, o intestino, que é o objetivo central do nosso vídeo aqui de hoje. E aí eu vou colocando aqui algumas coisinhas ao redor da palavra intestino, que são justamente as funções. Vamos começar aqui falando sobre, talvez, a etapa mais bem conhecida relacionada ao intestino, que é o processo digestivo. Então, olha só, a digestão já é uma das funções do intestino. Ok, Você talvez já saiba, mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e com a digestão não vai ser diferente. O processo digestivo consiste justamente no quê? De você, por meio daquilo que você consome de alimentos, o nosso corpo, o nosso trato digestivo, ele vai digerir. Ou seja, ele vai quebrar aquele alimento em partículas menores, para que o corpo possa aproveitar. Então, esse processo de quebrar em partículas menores é um processo de digestão. E o intestino, ele faz parte do trato digestório. E no intestino também há esse processo de digestão, então por isso que essa função também está aqui destacada. Mas temos uma outra, que seria até uma etapa seguinte, ao processo de digestão, que é essa etapa que eu estou escrevendo aqui agora, que é o processo absortivo ou absorção. Então o processo de absorção é uma outra etapa de função do intestino super importante que sucede à digestão. Porque, entenda, quando os alimentos são quebrados em partículas menores, aqui elas são feitas para quê? Para serem aproveitadas. Foi essa a palavra que eu falei, aproveitar. Aproveitar os nutrientes dos alimentos, portanto. E esse processo de aproveitamento é nada mais nada menos do que a absorção dos nutrientes presentes nos alimentos que você ingeriu. E você vai conseguir absorver graças à digestão. Então tudo se encaixa, Mas vamos agora falar sobre uma outra função do intestino, que também, digamos, é uma etapa que sucede o processo de absorção, tá? Você vai entender. É o processo de excretar substâncias, elementos, nutrientes, ou enfim, algo que você ingeriu que o corpo não está precisando. É o processo de excreção. Vamos entender. Aquilo que você come vai ser aproveitado. Mas, a depender do que você comeu, vamos supor que seja algo que o corpo não está precisando, porque você está ingerindo em excesso, ou enfim, por algum motivo, nem tudo que você come é aproveitado. Então, se nem tudo que você come é aproveitado, vai para onde? Algumas coisas que você come vão ser absorvidas e vão ser estocadas no seu corpo como reserva. Mas tem outras coisas que não vão nem chegar a ser absorvidas. Aí é que tá. Não vão nem chegar a ser absorvidas. Então, se está lá no seu intestino, não foi absorvido, vai para onde? Vai ficar no intestino para sempre? Não tem como. Então, e o que fica no intestino que não foi absorvido, aí é que tá. O que fica no intestino e que não for aproveitado, ou que não for absorvido, é justamente esse conteúdo que vai ser direcionado para ser excretado por meio das fezes. Já que nós estamos falando de intestino, então as fezes são uma forma da gente eliminar coisas que a gente às vezes ingeriu. E muitas vezes, as fezes elas estão carregadas inclusive de toxinas, de coisas ruins mesmo, tá? Então às vezes não é só assim, então a gente não está aproveitando coisas boas. Nem sempre. Às vezes tem coisas que você consome que realmente não são interessantes mesmo, tá?
E aí o corpo entende que aquilo dali é uma toxina, é algo que não é interessante, e aí fica ali no intestino só esperando o momento de ser eliminado mesmo, tá? Então o organismo tem essa inteligência também de evitar absorver coisas que não são interessantes. Mas para isso acontecer, o intestino tem que ser um intestino saudável, tá? Então não é assim. Tem que ter um intestino saudável para isso. Vamos falar agora de um outro processo que tem um nome um pouco grande, mas que você, por exemplo, já deve ter ouvido falar da palavra detox, né? Tenho quase certeza. E aí, essa palavrinha aqui, ela é parecida. Olha só, é o processo de detoxificação ou destoxificação. É a mesma coisa, tá? São apenas formas diferentes de escrever para se referir a uma mesma coisa. Então o processo de detoxificação consiste no quê? Basicamente, seria até o raciocínio que eu estava falando agora há pouco aqui. É o processo de você eliminar toxinas. Então junte aquilo que eu falei anteriormente com isso daqui. Você excreta. E esse processo, muitas vezes, de você selecionar aquilo que não presta para excretar, para jogar fora do seu corpo, é o processo de detoxificação. E novamente, para isso, o seu intestino tem que ser saudável, tem que ser um intestino íntegro, com uma boa barreira física, tem que ser um intestino com pouca permeabilidade intestinal. E aí nós estamos falando de nutrição. Aguarde até o final, tá? Que eu vou falar algo que pode te ajudar a complementar mais, se você se interessar em ter um intestino saudável por meio de uma nutrição saudável, tá? Mas vamos, enquanto isso, para um outro processo, que é justamente a questão do sistema imune, tá? Então, assim, o intestino também tem relação com a nossa imunidade. Basicamente, né, quando eu acabei de citar aí que o intestino ele exerce uma barreira física e ele, digamos, ajuda por uma questão de detoxificação a proteger o nosso corpo, isso aí já é um princípio básico de proteção, de blindar você contra agentes nocivos, contra agentes tóxicos. Isso é uma forma de proteção. E o sistema imune é o quê? Não é proteção? Então, digamos que por esse mecanismo aí, a gente já tem essa relação do intestino com isso, imunidade, ou seja, proteger o nosso corpo. Você consegue perceber que muitas vezes, ó, uma coisa se encaixa com a outra, né? Então é isso mesmo, gente. Eu estou falando de função, eu estou falando de metabolismo. E no nosso corpo muita coisa é assim, ó, sinérgica, uma ligada à outra e todo mundo se ajuda, todo mundo colabora em prol de quê? De manter você saudável. Mas para isso você tem que se ajudar. Para isso você tem que colaborar para que esse sistema todo aqui aconteça realmente de forma plena, de fato. E agora aqui tem mais uma função, né, que eu não sei onde é que eu vou colocar, mas eu vou arranjar um espaço aqui, que é uma última, tá, que eu vou destacar, que também é muito, né, interessante e importante, porque ela interfere também muito no funcionamento do nosso organismo. Por quê? Porque o nosso intestino, ele também participa da síntese de substâncias, olha só aqui, ó, síntese de hormônios ou neurotransmissores. Vou explicar. No intestino, você pode ter a formação de elementos que vão ser sintetizados no intestino e que vão ser lançados na corrente sanguínea. Então eles vão ter, às vezes, uma reação sistêmica, ou seja, eles vão agir não só localmente no intestino, eles podem ter repercussões no seu corpo todo, no seu humor, no seu bem-estar, na sua sensação de plenitude, de prazer. Quer um exemplo? A serotonina. Eu liberei um vídeo aqui no canal, se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo, onde eu justamente falei sobre essa questão da influência do intestino na síntese da serotonina, em que grande parte dessa serotonina é sintetizada onde? No intestino. E que fique bem claro, tá? Tudo que eu falei aqui está relacionado ao intestino, ou seja, funções do intestino. Porém, nós temos intestino delgado e intestino grosso. É importante, né, só deixar aqui mencionado que nem tudo aqui se aplica da mesma forma no intestino delgado como se aplicaria ao intestino grosso. Mas
tem coisas que se aplicam aos dois. Então eu coloquei aqui, não especificando, né, intestino delgado ou intestino grosso. Eu coloquei intestino de um modo geral, porque acontece nos dois segmentos de intestino, embora em proporções diferentes. Por exemplo, a questão da digestão acontece de forma mais enfática onde? No intestino delgado. Só para você entender, tá? Mas lá no intestino grosso também acontece o processo de fermentação por bactérias. Então é um processo de digestão, digamos assim, né? Então tem a ver. Ao mesmo tempo, o intestino delgado tem uma função extremamente importante de absorção dos nutrientes. Absorção. Porém, no intestino grosso, apesar de ser o segmento final ali, né, praticamente da digestão, do processo digestório, então teoricamente, né, não tem absorção mais. Teoricamente, no intestino grosso já tem só aquilo que não serve mais, que vai ser, né, daqui a pouco eliminado. Teoricamente, porque no intestino grosso ainda tem absorção de vitaminas, minerais, de água. Então, tem muita coisa que pode ser aproveitada ainda lá no intestino grosso. Então, por essas e outras, não especifiquei intestino delgado ou intestino grosso. Simplesmente coloquei aqui de forma, né, genérica intestino, tá bom? Mas pode ter diferenças aqui em termos de, digamos, intensidade de acontecimento dessas funções, a depender se nós estivermos falando do intestino delgado ou do intestino grosso. Acredito que ficou claro. Então faz o favor de deixar o seu joinha, o seu like aqui embaixo se você não deixou ainda. Aqui nos comentários me escreva se você gostou. Qualquer dúvida, pergunte. Qualquer comentário que você queira fazer relacionado ao assunto, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações que foram aqui passadas. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aqui na tela para você. E lembra que eu falei que no final eu iria deixar uma sugestão de algo complementar que você pode fazer caso você se interesse em uma nutrição saudável e enriquecedora, porque esse é o nome do meu curso, Nutrição Saudável e Enriquecedora. É um curso online onde lá eu consigo oferecer conteúdos diferenciados de uma forma explicativa, mais didática, digamos assim. São vários conteúdos, então quem sabe se você pode aí pensar na possibilidade de fazer essa imersão sobre aquilo que pode ajudar muito, inclusive, na sua saúde intestinal. O link de acesso está aqui embaixo na descrição, então se eu fosse você, eu acessava, hein? Vai lá. Agora, voltando aqui ao vídeo do canal, já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição neste canal bacana, se você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por você ter me assistido até o final, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.